tema da nossa live vai ser Aprenda por onde começar na psicologia, por onde começar nos seus atendimentos. Bom, o conteúdo hoje, né? Eu vou trazer conteúdo. Aqui eu não vou falar dicas, né? Eu acho que nosso tempo ele é muito precioso para ficar só baseado em dicas, né? Então aqui eu quero trazer algumas lições baseada na minha história, na minha experiência como psicóloga e como mentora de psicólogos também. Eu me formei em 2016, peguei o meu CRP e comecei a atender no início de 2017 e passei por algumas dificuldades aí para quem está começando na profissão, né? Quem aí já passou por algumas dificuldades de não ter pacientes, não saber por onde começar, não saber se montava o consultório, se ia trabalhar numa clínica, se atendia convênio, se fazia divulgação. Quantas dúvidas para quem está começando. E eu passei por todas essas dúvidas e testei várias estratégias. E dessas estratégias percebi que algumas não funcionavam, que não iam me dar o resultado que eu queria, que era viver da psicologia clínica. E percebi também que ficar insistindo ali nessas estratégias não mudaria a minha realidade. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu quero falar de algumas lições. E eu não vou trazer aqui dicas. Faça isso, faça aquilo. Não, aqui eu quero trazer estratégias validadas, lições que eu aprendi nesse meu caminho, nessa minha trajetória como psicóloga e como mentora principalmente. Eu tive o privilégio de acompanhar mais de 2.000 alunos e só nesse ano, né, eu já tive o privilégio também de liderar o grupo da minha mentoria e só nesse grupo, agora em junho, batemos R$500 mil de faturamento com atendimentos clínicos. E aí, vocês podem pensar, Aline, mas só atendimento clínico? Só. E é isso que eu quero ensinar para vocês, como viver da psicologia clínica. E quando eu falo viver, é fazer aquilo que você ama. Só um pouquinho que eu esqueci de colocar aqui para gravar. Esse aqui é o meu loud. E quando eu falo viver da psicologia é fazer o que você ama, atender as pessoas, né, da psicologia clínica, que é o que eu falo aqui, cumprir a sua missão e, ao mesmo tempo, ser bem remunerada, ser bem remunerado por isso, né? Afinal de contas, todos aqui temos nossos compromissos que precisamos honrar, temos sonhos que precisamos realizar, temos pessoas que nós queremos cuidar, né? Estar ali suprindo, provendo, compartilhando, e dinheiro faz parte do nosso dia a dia. Bom, e no nosso tema hoje, peguem papel e caneta, façam as suas anotações, e hoje nós vamos falar sobre por onde começar na psicologia clínica para ter sucesso, para atender, mesmo começando do zero, recém-formada, em transição de carreira, que mais? Me conta aqui qual é a sua realidade hoje. E a primeira lição, não é dica, é lição. A primeira lição que eu aprendi e que fez toda a diferença na minha jornada e na jornada de quem eu acompanho, primeira lição, anota aí, comece o mais rápido possível. Começa a fazer os seus atendimentos da forma mais rápida, ou seja, da forma viável que você disponibiliza com os recursos que você tem nesse momento. E calma aí que você pode estar pensando, Aline, mas eu nem tenho recurso. Se você saiu da faculdade agora, você provavelmente não tem pacientes, não tem experiência e bem provável que não tenha dinheiro para fazer um investimento. E tá tudo bem, porque é assim que todo mundo começa na psicologia ou qualquer outra profissão. Agora, eu observo que algumas pessoas, elas demoram muito para começar, achando que o que vai trazer resultado, o que vai gerar segurança é o tempo, é a experiência, é a especialização. E esquece isso. O que vai trazer experiência para você clínica são atendimentos. E você precisa, com o que você tem, estar preparada
estar preparado para começar os atendimentos. Sem experiência, sem dinheiro, sem pacientes, está tudo certo, é assim mesmo que a gente começa. Então fica tranquila, se você está em transição de carreira, tá tudo bem, é assim mesmo. Bom, e o primeiro item, né, que nós precisamos ter resposta, que a primeira questão que nós temos que responder é: Aline, terminei a faculdade. Aline, quero começar a atender. O que eu faço? Então, a primeira resposta que você precisa vem para uma pergunta que é: como atender? Então, eu vou te responder agora, né? Vou te passar aqui algumas experiências de como você vai atender, iniciar os seus primeiros atendimentos sem nada disso que eu te falei, sem dinheiro, sem experiência, sem nada. E o primeiro ponto é definir o formato de atendimento, tá? Definir o seu formato de atendimento. Então, se você vai atender presencial, se você vai atender online, tá? E eu digo mais uma coisa que é muito importante para vocês: atendam presencial. Hoje em dia isso é um diferencial de mercado. Tem muitos psicólogos que estão querendo atender somente online, né? E tem pessoas ficando aí, profissionais com consultório lotado só porque tem um espaço físico para realizar os atendimentos. Bom, então você precisa definir como atender. E aqui eu vou dar algumas possibilidades para você de como fazer os seus atendimentos. Então, primeiro é o seu atendimento online. Você vai precisar criar o seu setting terapêutico online. Você vai precisar também de ter um espaço físico, tá? Eu vou colocar aqui como se fosse um item necessário, não é obrigatório, mas ele é fundamental para quem está começando, ter essa experiência, né? E não só ter essa experiência pessoal, mas como também ter esse diferencial de mercado. Então, você pode sublocar um espaço, você pode utilizar espaços que se chamam espaços compartilhados. Exemplos são os coworkings, né? São espaços que você pode sublocar por hora, são espaços que você pode sublocar por período, né? Por um turno. Então, vou atender de manhã, vai lá e reserva 4 horas. Não, eu quero começar à tarde. Não, vou atender à noite, né? Você pode montar o seu próprio espaço, também é uma alternativa. E para cada uma dessas alternativas, vai depender muito da sua disponibilidade financeira e da sua capacidade de gerir tudo para que seu atendimento ele comece da forma mais sustentável e estável possível. Então, quando a gente não tem muito paciente, não tem uma captação que já está rodando, já vou falar sobre a captação aqui, sobre como conseguir esses pacientes. Quando a gente não tem ainda muito, o melhor formato para começar é utilizando esses espaços compartilhados, que você vai ter talvez uma flexibilidade maior. Então, você tendo disponibilidade, você pode ver se o espaço tem a disponibilidade de realizar o atendimento. E quando não tem essa possibilidade nenhuma, de forma nenhuma, do atendimento presencial, aí você pode realizar os seus atendimentos de forma 100% online também. Então, primeira lição, vamos lá. Comece com o que você tem o mais rápido possível. Segunda lição, atenda presencial, mas atenda também tanto online como presencial. Hoje o atendimento presencial, ele é um diferencial, porque tem muito psicólogo que está querendo atender somente online e muitas vezes o atendimento online, ele não é apropriado para algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm privacidade. Então, o espaço físico, ele ainda é um carro-chefe na nossa divulgação e ainda é também um diferencial hoje em dia na nossa realidade de atendimento. Então, essa é a segunda lição. Procure espaços adequados ao seu momento, à sua realidade financeira, à sua captação. Se não tem captação, então você vai ter que começar de pouquinho, tá tudo bem. Coisas para que você tome cuidado e até mesmo não faça no primeiro momento. Às vezes, vocês optam para formar já uma empresa com os colegas da faculdade e às vezes não tem ainda muita ideia de como vai ser ou do que vai fazer.
e aí acaba, às vezes, tomando uma decisão precipitada. Então, antes de você fechar uma parceria, uma sociedade, é importante você verificar se essa pessoa tem os mesmos valores e quer caminhar para a mesma direção que você. Se ela quer investir da mesma forma que você, tanto financeiramente, como também a energia, o tempo, né? Se aquela pessoa está querendo na mesma frequência que você atuar ali junto. Porque senão, caminhar com um sócio no início, às vezes, pode ser difícil, pode ser traumático, pode não funcionar. E isso não é culpa da psicologia, isso é, às vezes, responsabilidade das nossas decisões, das nossas escolhas, que não são as melhores escolhas ali tomadas naquele momento. 2. Segunda lição. Você precisa de pacientes. E aqui eu vou começar nessa lição sobre o que evitar, tá? O que você precisa evitar. Quando nós estamos na faculdade, nós ouvimos, tá? Isso lá quando eu fiz faculdade, até os dias de hoje, nós ouvimos algumas crenças, algumas dicas, algumas sugestões de quem está começando tem que cobrar baratinho. De quem está começando vai atender por convênios. De quem está começando pode começar atendendo por plataformas. Alguém já ouviu isso? Me conta aqui nos comentários. Se você está ouvindo essa live depois, ou esse trecho aqui depois, me conta. Você já ouviu isso? É muito comum isso também ser falado desde a faculdade, né? E quando nós vamos para a profissão não é diferente, a gente continua ouvindo. Inclusive, isso é tão senso comum que até as pessoas próximas, que não tem nada a ver com a psicologia, acabam dando esse conselho, né? Os parentes, os pais, os parentes, os amigos, os parceiros, as parceiras, acabam dando esses conselhos aí e são infundados, tá? Quando a gente está pensando em começar na psicologia clínica, você precisa colocar aí na sua cabecinha, insere aí, ó, tatua no seu cérebro, que você precisa cuidar dos seus próprios atendimentos. Um profissional livre é aquele que não depende de convênios, que não depende de indicações, que tem a própria estratégia de captação, de prospecção e que não depende de ninguém para se manter financeiramente, a não ser das próprias estratégias. Então, aqui nós temos que, primeira lição que eu aprendi, para você viver da psicologia clínica, senta aí que eu vou te dar uma notícia, que você pode falar assim, não, mas é sim, que é fácil, eu vou te explicar. Primeira coisa, você precisa aprender sobre marketing. E não é complicado. Eu sei que hoje pode parecer difícil ou complicado para você aprender sobre marketing, tá? Mas aprender sobre marketing não é difícil e não é complicado. Complicado é você ter que vir para o Instagram, ficar fazendo vídeos, ficar fazendo conteúdo, carrossel, reels. Isso é difícil, tá? Virar autoridade sem experiência, isso é difícil. Mas esse marketing aqui do Instagram, ele não é o marketing mais adequado para captação de pacientes. Ele pode ser utilizado para reforço do seu nome, da sua marca, para você ter presença, mas para encher a sua agenda, fazer a divulgação no Instagram e no TikTok não é a melhor técnica, não é o melhor caminho. E eu vou te explicar por quê, não só hoje, mas ao longo dessa semana também, ao longo das próximas lives, por que isso é inviável. Segundo, Aline, eu não quero fazer marketing. Você vai depender de indicações que não são estáveis, né? Quando vai chegar a próxima pessoa de indicação? A gente nunca sabe, não é uma coisa que a gente consiga prever, né? Então, indicação é muito bom, mas não tem previsibilidade. Fazer a nossa divulgação é super importante, porque a divulgação é o que vai manter o nosso negócio ativo, fluxo constante, dinheiro entrando na conta, né? Bater as suas metas. Quando eu comecei, a minha primeira meta, vou contar aqui para vocês, era fazer um atendimento que me pagasse R$100 por sessão. Aí eu consegui. Aí a minha meta foi passar para um atendimento de 150. E aí eu consegui. E aí eu consegui 150 por um atendimento, eu já queria 2 pacientes a 150, puxa, já ia ganhar R$300 ali no dia. E às vezes eu ganhava isso
depois de trabalhar um mês inteiro no convênio. Então, é importante você entender, aceitar que dói menos, a cuidar da sua divulgação. E você vai entender também que nas estratégias de divulgação que existem, eu falo sempre do Google, porque o Google é a estratégia para quem quer encher agenda de atendimentos, tá? Particulares. E eu vou te explicar tudo isso. Inclusive, se você quer ser meu aluno, se você quer ter meu acompanhamento, é só você entrar no meu grupo exclusivo do WhatsApp, tá? No link da minha bio, e também tá disponível nos stories. Depois você vai lá, clica e entra no grupo, porque lá eu também vou te passar conteúdos exclusivos que não estão aqui durante a live. Bom, então você já aprendeu que precisa começar a atender e que precisa fazer a sua divulgação. E quando eu falo divulgação, a divulgação ela precisa vir em primeiro lugar, até mesmo da sua especialização, até mesmo da sua formação. Então, é muito importante que você cuide da sua divulgação. Depois eu vou falar sobre a estratégia de divulgação. Para quem está no grupo, tá? Exclusivo, vai receber esse material lá no grupo. Então, entra no grupo do WhatsApp, link na bio. Link também nos stories. Bom, e a terceira lição que eu quero compartilhar hoje é sobre atendimentos. Muitos psicólogos se dizem acolhedores, muitos psicólogos se dizem empáticos. Que mais? Muitos psicólogos dizem que sabem ouvir, que têm uma boa escuta, que sabem acolher, que vão ter respeito. Que mais, gente, que os psicólogos falam? Que mais? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Que mais que o povo fala? Que o psicólogo tem que ter sigilo, tem que ter ética, né? E muitos psicólogos usam tudo isso, tá? Que é super necessário, mas muitos psicólogos usam isso como se fosse vantagem. Isso não é vantagem nenhuma, isso é nossa obrigação. Saber ouvir, acolher, ter empatia, não julgar, tudo isso faz parte do nosso escopo de trabalho e de atendimento. Isso não faz diferença competitiva. Agora, existe uma coisa que eu preciso chamar a atenção aqui de vocês, principalmente se você já tiver feito terapia. Eu vou perguntar aqui pra você, e eu quero sua resposta sincera, tá? Todo psicólogo, ele é bom? Toda psicóloga faz um bom atendimento? Então, muitos profissionais dizem que tem tudo isso. Só que isso é como se fossem os itens obrigatórios de um carro, né? O psicólogo que acolhe, tá? Como se fosse, ok, o carro vem com as rodas. O psicólogo sabe ouvir. Ok, o carro vem com o volante. Então, isso são itens básicos, itens obrigatórios para todo bom profissional. Mas o profissional que consegue fazer um atendimento bom da primeira sessão até o final, até uma alta, ele precisa estar além disso. E nós não vamos ser perfeitos, tá? Não quero, longe disso, não vamos ser perfeitos. Mas nós precisamos ter uma autoavaliação para entender onde estão as nossas dificuldades, onde estão as nossas principais falhas e pontualmente corrigir item por item dessas habilidades, dessas competências que muitas vezes precisam ainda ser desenvolvidas. Então, nós não estamos prontos, não existe isso, estamos em constante aperfeiçoamento, mas eu aprendi uma coisa com a minha prática clínica, que eu precisava ser boa mesmo sem experiência. Sim. E o que eu fiz para resolver esse problema? Eu fui atrás de conhecimentos, eu fui atrás de aulas, eu fui atrás de cursos, eu fui atrás de eventos que suprissem aquela minha falta. Então, por exemplo, se eu percebo que a pessoa veio numa primeira sessão comigo e não volta, o que eu tenho que corrigir? O que eu preciso corrigir a curto prazo?
Será que é uma especialização que eu tenho que fazer? Não, não é uma especialização, porque a especialização vai demorar, se for boa, pelo menos 1 ano, se for boa. Tem aquelas de 3 meses, né? Mas ok. Se for uma especialização boa, ela vai demorar. Só que você precisa resolver um problema que tá aqui, ó, pulando na sua frente agora. Então, se o problema ele é para ser resolvido agora, porque o resultado, o impacto negativo é agora, a sua estratégia para resolver isso também tem que ser de curto prazo. Então, sempre você tem que olhar, essa é uma lição que eu aprendi, o que eu preciso melhorar agora, e sempre tem algo que pode ser melhorado. Sempre tem. Então, é ilusão você achar que, eu sou recém-formado e aí eu preciso, antes de começar, de uma pós. Não, você não precisa. Tem muita gente com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, com experiência em docência, mas que não é um bom profissional, um bom psicólogo em atendimento clínico, não tem manejo clínico, tá? Então não é o seu currículo que vai direcionar se você é bom ou não, tá? O que vai direcionar se você é um bom profissional ou não é a sua capacidade de estar sempre buscando melhorar aqueles pontos que precisam ser desenvolvidos. E para isso nós temos que ter um olhar muito crítico e atento para perceber. Essa pessoa, ela tá voltando depois de uma primeira sessão. Essa pessoa, ela tá voltando depois da segunda, terceira, quarta sessão. Essa pessoa que eu tô atendendo, ela demonstra estar satisfeita no atendimento? Ou ela falta, ela atrasa? Como é que é o comprometimento dessa pessoa? Que às vezes a gente fala assim, as pessoas não são comprometidas, mas talvez o seu atendimento, ele precisa melhorar. E tá tudo bem com isso. O ruim é quando a gente ignora isso, transfere a responsabilidade pro outro e a gente esquece de buscar a nossa melhoria, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, essas são algumas lições que eu queria compartilhar com você. Se você conhece alguém que está precisando de mais pacientes, que está começando agora na psicologia clínica, já manda essa live para essa pessoa, para que ela consiga começar do jeito certo. E qual lição aqui que fez sentido para você? Me conta nos comentários. Dessas lições, né? O que fez sentido aí? O que você já consegue implementar? A autoavaliação já pode começar a fazer agora. Procurar um espaço para atender também agora.